Você ora, mas sente que é automático? Lê a Bíblia, mas só por obrigação? Ama Deus, mas a intimidade esfriou? Então continua por aqui, porque esse devocional vai te ajudar a abrir a porta para Deus entrar. Hoje, no nosso devocional de número 165, seguimos com o tema: a porta que você nunca abre é o cômodo que Deus mais quer entrar. E o trecho bíblico que nos guia é de Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Escutem, eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e nós jantaremos juntos. Prazer, eu sou Raquel Campos, eu sou coach e uma cristã que busca crescimento diário. Te convido a seguir comigo nessa dose de inspiração e fé no nosso devocional Caminho de Lapidação. Essa é uma das imagens mais bonitas e ao mesmo tempo mais íntimas de toda a Bíblia. Jesus não está falando para o mundo, ele está falando para a igreja. Para a gente que já conhecia Deus, que já orava, já servia, mas que no meio de tanta atividade tinha deixado a porta de algum cômodo fechada. Laodiceia era uma cidade rica, cheia de recursos e autossuficiente. A igreja de lá refletia isso. Ela tinha doutrina, tinha estrutura, mas tinha perdido a temperatura do coração, ela estava morna. E é nesse contexto que Jesus decide não mandar um recado formal, não enviar um decreto e também não chegar arrombando a porta. Ele decide bater. E isso mostra que Deus respeita o seu livre-arbítrio a ponto de esperar na porta. Ele não invade, ele convida. Deus está mais perto do que você imagina, mas ele espera você abrir. Tem cômodo na sua alma que você mantém fechado. E é nesse lugar profundo que esse texto toca. E você mantém esse cômodo da sua alma fechado, não é por maldade, não. Mas talvez por medo, talvez por vergonha, por cansaço. Talvez porque você se acostumou a viver só com o que é funcional e deixou de cultivar o que é íntimo. E Jesus está ali, do lado de fora, batendo. Ele não está bravo, ele não está impaciente, ele está presente esperando que você abra. E repara no que ele promete: nós jantaremos juntos. Na cultura bíblica, jantar com alguém era algo muito íntimo. Não era um encontro formal, era sentar junto, compartilhar a mesa, conversar sem pressa e estar presente. Deus não quer só entrar na sua vida para arrumar o que está bagunçado. Ele quer entrar para sentar à mesa com você. Guarda essa frase. A adoração não é só o que você faz para Deus. É também um espaço que você abre para ele ficar. Esse texto ele se mantém tão relevante porque a vida de hoje está cheia de barulho e vazia de presença. A pessoa acorda, já pega o celular. Come o café da manhã com a tela. Trabalha com notificação. Descansa com série. Dorme com rede social. E no meio disso tudo, a alma vai ficando sem espaço para parar. E isso aparece em cenas muito comuns. Você ora, mas é uma oração rápida, funcional, quase automática. Você lê a Bíblia. Só que você lê mais por obrigação e não por fome. Você vai ao culto, mas sua mente está longe. Você ama Deus, mas sente que a intimidade esfriou e você nem percebeu quando. Mas Jesus está lá na porta. E ele continua batendo. Não com pressa, não com cobrança, mas com paciência de quem sabe que quando você abrir o encontro vai ser real. Pensa comigo aqui nesses exemplos bem práticos. Imagina aqueles 5 minutos antes de dormir e que você podia orar, mas pegou o celular. Pensa naquela manhã em que você sentiu um puxão para ficar em silêncio, mas a agenda gritou mais alto. Lembra daquele momento em que a música de adoração tocou algo dentro de você, mas você deixou passar. Imagina aquela vontade de simplesmente ficar quieta na presença de Deus, sem pedir nada, sem falar nada. É para esses lugares que Jesus está batendo. Talvez o que mais falta na sua vida espiritual não seja mais informação, não. Talvez seja mais silêncio disponível para Deus ocupar. O nosso interior, ele funciona de uma forma muito magnífica, porque tudo que você repete por dentro vai moldando sua capacidade de perceber Deus. Se sua vida está sempre com barulho, pressa, tela e estímulo, sua alma vai perdendo sensibilidade. Você até quer sentir Deus, mas o volume do mundo está tão alto que a voz dele mal chega. Agora, quando você começa a abrir pequenos espaços de silêncio, algo muda.
quando você desacelera para orar sem pressa, quando fica em silêncio diante de Deus sem precisar preencher tudo, quando troca um pouco de tela por presença, quando abre a porta, mesmo sem saber o que dizer. Aí a sua alma vai sendo treinada de novo, treinada para reconhecer a voz dele. E é nesse momento que você entende que a intimidade com Deus não é sobre quanto você fala, mas é sobre quanto espaço você dá para ele ocupar. Vamos começar agora a nossa sessão de coaching, então pensa aí com sinceridade. Qual cômodo da sua alma você mais mantém fechado para Deus? É a agenda cheia demais? O coração ferido? A vergonha de não estar à altura? Ou quem sabe a correria de não deixar espaço para parar? O que mais tem ocupado o lugar do silêncio na sua vida? É tela? Preocupação? Trabalho? Distração? Ou quem sabe o cansaço que te empurra para o automático? E se você levasse esse texto a sério essa semana, o que mudaria na prática? Você pararia para ouvir? Abriria espaço para Deus sem pressa? Quem sabe pararia de tratar Deus como tarefa e começaria a tratá-lo como presença? E a frase de métrica simples de progresso real que você vai utilizar hoje à noite ao se deitar para dormir é essa: nesse dia eu mantive a porta fechada ou abri espaço para Deus se sentar comigo. O exercício desse devocional recebeu o nome de Abrir a Porta do Silêncio. Então hoje, seus 7 minutos são para perceber onde você tem mantido a porta fechada e abrir espaço para a presença de Deus. Então vá para um lugar silencioso, leve seu caderno de evolução e uma caneta, faça de 6 a 7 respirações lentas e profundas. E quando você se acalmar, comece o seu exercício. Primeiro, dê nome ao que tem mantido a porta fechada, então escreva e complete. Hoje, a área da minha vida em que tenho mantido Deus do lado de fora é... Completa com honestidade. Segundo, escreva o que esse texto te convida a fazer, então escreva e complete. Se Jesus está batendo, eu preciso... Te ajudo com alguns exemplos. Se Jesus está batendo, eu preciso parar e ouvir. Se Jesus está batendo, eu preciso criar um momento de silêncio. Se Jesus está batendo, eu preciso abrir o que estava fechado por medo ou por vergonha. Se Jesus está batendo, eu preciso simplesmente estar com Ele, sem pressa. E terceira e última parte do seu exercício. Escolha um gesto simples de intimidade para hoje. Porque nenhuma boa reflexão vale se não houver ação. Então agora no finalzinho do exercício, você vai continuar escrevendo, completando, mas você vai se pôr em movimento. A frase é essa: antes de terminar o dia, eu vou. Os exemplos para te ajudar a pensar. Antes de terminar o dia, eu vou ficar 5 minutos em silêncio na presença de Deus. Antes de terminar o dia, eu vou orar sem pedir nada, só estando com Ele. Antes de terminar o dia, eu vou trocar um pouco de tela por um momento real de oração. Antes de terminar o dia, eu vou reler esse versículo devagar e deixar ele entrar. Escolha algo que faça sentido para você, porque é essencial que você haja. Não só que você escute o devocional, mas que você se ponha em movimento. Quando eu parei para elaborar esse exercício, a minha ideia era te ajudar a não deixar a porta fechada quando Jesus está do lado de fora esperando você abrir. Então agora compartilha comigo, deixa eu te conhecer um pouco mais, coloca aqui nos comentários qual cômodo da sua alma você mantém mais fechado. Pode ser a agenda cheia demais, pode ser o coração ferido porque você não quis mostrar, pode ser a vergonha de não estar à altura. Só desabafa aqui nos comentários, você não está só nessa jornada não, mas depois você volta e você faz o exercício, porque o devocional Caminho de Lapidação, ele não termina no amém. Ele só termina quando você decide que a sua alma vai ter o jantar que ela está esperando. Agora estamos caminhando para o final do nosso devocional com uma breve oração. Mas antes que você escute o amém, desligue, eu quero deixar minha gratidão por você me ter permitido passar esse momento ao teu lado. Te lembrar que no devocional de ontem você aprendeu como enxergar quem está perto. E hoje você descobre que a porta que você nunca abre é o cômodo que Deus mais quer entrar. Eu te desejo profunda paz e aquele abraço. Aproveita, já salva esse devocional, para você poder voltar a ouvir naqueles dias em que você estiver orando por obrigação e precisar se lembrar de como abrir a porta. Então agora respire fundo e, se você puder, feche os seus olhos. Senhor, Tu estás à porta.
não com pressa, não com cobrança, mas com a paciência de quem me ama e espera que eu abra. Hoje eu te peço, meu Pai, me dá coragem para abrir a porta. Onde eu mantive distância por medo, me cura. Onde eu mantive silêncio por vergonha, me acolhe. Onde eu mantive a agenda cheia para não parar, me desacelera. Eu quero jantar contigo, Jesus. Quero sentar, ouvir, estar presente. Quero que a minha vida espiritual volte a ser encontro e não só rotina. Entra nos cômodos que eu fechei, ocupa o que eu tentei preencher sozinha e ensina minha alma a gostar de estar em silêncio contigo. Em nome de Jesus. Amém.